vai estar discutindo aí ainda o metabolismo de lipídios, né? E deve ainda começar aí o metabolismo de produtos nitrogenados. Durante esse módulo aí, né, vocês se depararam com essa situação, problema, né? E o nosso estudo aí de metabolismo de lipídios, né, ele ajuda bastante aí a compreensão aí dessa situação, problema, né? E exatamente é dentro desse sentido que a gente tem feito as nossas discussões. Então, hoje, no dia 4/3, né, quinta-feira, né, nós ainda estaremos falando aí a respeito de lipídios, né, e eu vou começar a discussão de produtos nitrogenados. Isso porque, assim, eu faria aí aquele resgate, né, da situação problema, né, aquela contextualização, né, metabológica da situação problema, mas como vocês vão fazer o fechamento dessa situação problema 5 só na sexta-feira, então, assim, eu não posso antecipar aí esse resgate aí da situação problema, né? De tal maneira que eu vou deixar aí para fazer isso no sábado, né? Onde a gente começaria aí o nosso estudo de produtos nitrogenados, e em vez disso eu começo o estudo de produtos nitrogenados hoje, né? Basicamente, eu já falei para vocês aí o que a gente deveria falar aí, de essencial em termos desse metabolismo de lipídios, né? Ficou faltando falar um pouco aí a respeito das dislipidemias, que são alterações, né, da concentração de lipídios na circulação sanguínea, né? Essas dislipidemias são essencialmente aí dislipoproteinemias, e a gente poderia também se referir a elas nesse sentido. Elas são chamadas aí de dislipidemias porque podem compreender hipolipidemias e hiperlipidemias, né? Então, é nesse sentido que esse prefixo aí, dislipidemia, ele é utilizado na literatura, né? Nós vimos, né, apenas fazendo assim um resgate rápido aí, né, da questão do transporte de lipídios, do metabolismo de lipídios das lipoproteínas plasmáticas, nós vimos que quando nós ingerimos os lipídios na alimentação, que essencialmente aí vão ser triacilgliceróis ou triglicérides, né, e um pouco aí de colesterol, no nosso intestino, né, nas células do epitélio intestinal, nós tem todo aquele processo, né, que a gente falou para vocês, né? Nós temos aí a digestão, a absorção das gorduras, né, da alimentação, que envolve aí a ação emulsificadora dos sais de ácidos biliares, né? Então, essa mistura, né, de lipídios digeridos vão para as células do epitélio intestinal e os ácidos graxos de cadeias maiores, eles vão sofrer a ressíntese dos triacilgliceróis que vão ser incorporados nos quilomicrons. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles são lançados diretamente na circulação. Esses quilomicrons lançados na circulação, eles vão colidir com partículas de HDL, a HDL vai fornecer ApoC2, tá? E ApoE para os quilomicrons. Com a ApoC2, esses quilomicrons vão ativar a lipoproteína lipase, e a lipoproteína lipase vai degradar triglicérides que estão no interior dos quilomicrons, levando à liberação de glicerol, que pode ser utilizado pelo fígado, né? E de ácidos graxos livres. E o que é que vai ocorrer com esses ácidos graxos livres, né? Eles podem ser usados como fonte de energia pelo tecido muscular, se houver essa demanda energética, né? Se não houver a demanda energética, eles vão ser armazenados como triglicérides, né? Vão ser esterificados e armazenados como triglicérides no tecido adiposo, né? O quilomicron, que teve o seu teor aí de triglicérides descarregado, ele vai ter aí um teor aumentado de colesterol esterificado proveniente da alimentação. Esse quilomicron remanescente, o seu destino possível é ir para o fígado, né?
ele pode ser endocitado, aí, essa endocitose hepática, pode ser favorecida aí pela ApoE, né, que o quilomicron também recebeu na colisão com a HDL, de tal forma que o destino aí desse colesterol da alimentação, ele é o fígado. Né? Se a pessoa, depois disso, ela entra em um processo aí de jejum e ela demanda energia, então a liberação de glucágon, dentre os eventos que a gente vai ter, vai ser a exacerbação da lipólise, né? Que vai estar favorecendo aí a liberação de ácidos graxos para que o fígado faça a gliconeogênese. Né? Ele vai estar fazendo a glicogenólise por estímulo aí do glucágon e também a gliconeogênese para regular a glicemia. Né? Então, isso representa aí, né, o destino, o metabolismo aí, né, das gorduras provenientes da alimentação. E as que são chamadas aí de gorduras exógenas, né, gorduras de fora do organismo. Mas a gente tem as gorduras endógenas, né, essas gorduras que o nosso organismo produz, né, a partir aí de outros precursores de carboidratos. Essa produção, ela ocorre no nosso organismo essencialmente aí no fígado. Então, após uma refeição rica em carboidratos, em que a pessoa tenha secreção de insulina, né, em função lá de ativação do sensor pancreático de glicose, a insulina estimula a lipogênese, né, e nós vamos ter o carregamento, então, de triglicéridos, de colesterol sintetizado nessa situação, na lipoproteína especializada no transporte dessas gorduras endógenas a partir do fígado, que é a VLDL. Né? E essa VLDL, lançada, então, na circulação, ela vai também colitir com HDL e vai receber ApoC2 e ApoE. Com a ApoC2, ela vai ativar a lipoproteína lipase, e a lipoproteína lipase vai, então, degradar os triglicéridos no interior de VLDL, liberando ácidos graxos livres, liberando o glicerol, tá, que também deve ir para o fígado, né? E esses ácidos graxos livres, o destino deles, né, se houver demanda para contração muscular, são as células musculares. Se não houver demanda, inevitavelmente eles vão para o tecido adiposo, para serem também esterificados e armazenados como triglicéridos. Né? Aí, numa situação também aí de jejum, aí de deficiência energética, em que a glicemia declina, o glucágon se eleva, a gente vai ter ativação da lipólise no tecido adiposo. E essa ativação da lipólise libera ácidos graxos livres, né? Que nessa situação, né, vai ter um propósito aí hepático, né, para alimentar a beta-oxidação, para a beta-oxidação fornecer energia, para essa energia, então, ser utilizada para as reações da gliconeogênese. Quando a VLDL perde triglicéridos, ela se converte aí na VLDL remanescente, né, que a maior parte dos autores vai dizer que é a IDL, né, essa figura de um texto já mais antigo, né, e ela mostra aqui como se fossem duas coisas diferentes, tá? Mas a maior parte concorda aí que VLDL e IDL pertencem aí ao mesmo tipo aí de lipoproteína. Tá? Um dos destinos que ela pode sofrer, né, é ser convertida em LDL, né? Mas também pode ser endocitada pelo fígado. Né? Como ela recebeu a ApoE, essa endocitose hepática, ela é favorecida, né? E nós vamos formar menos LDL. Né? Mas a origem da LDL é a VLDL, né? A remanescente, aí a VLDL e a VLDL remanescente, né? E essa LDL, ela existe para transportar o colesterol para os tecidos extrahepáticos e para o próprio fígado. Então, ela não tem aí um colesterol que é essencialmente ruim, aí, né? Um colesterol que não tem propósito no nosso organismo
e cujo objetivo é só causar prejuízo à doença vascular aterotrombótica. Tá? Então, só quando esse LDL tem excesso, tá? Ele permaneceu por bastante tempo, tá? E ele é oxidado, né? Então, esse LDL tem implicações aí de natureza deletéria. Então, não basta que a lipidemia, que os níveis de LDL, colesterol, estejam elevados, ele precisa de ter aí outros fatores, né? Como a oxidação e a inflamação, né? Então, essa tríade, né? A hiperlipidemia, a oxidação, inflamação, é que tem uma relação aí direta com a doença vascular aterotrombótica, com a formação aí das placas na parede dos vasos sanguíneos. O Ronan fez uma pergunta. Então, a HDL transporta ácidos graxos livres não apenas para o fígado, mas também para o músculo. Tá? Assim, a HDL, ela não transporta ácidos graxos livres, né? A HDL é uma estrutura que é um depósito circulante de proteínas que vão atuar no metabolismo das lipoproteínas. Os ácidos graxos livres na circulação, se eles forem de cadeia pequena, eles vão estar dissolvidos no plasma. E se eles forem de cadeias maiores, eles vão se associar à albumina plasmática. Tá? A HDL, né, ela vai doar colesterol para a VLDL remanescente. Né? Nesse processo, olha só, na transferência de colesterol para a VLDL, a HDL recebe triglicérides. E esses triglicérides, eles podem sofrer a lipólise por uma lipase hepática e serem descarregados no fígado, e irem para o fígado nesse sentido, viu? Mas a HDL, ela não é uma lipoproteína aí, especializada em transporte de ácidos graxos livres, viu, Ronan? Entendido isso aí? Então, nós vimos aí o que acontece aí com as chamadas vias endógenas e exógenas de transporte de gorduras, né? E isso permite que a gente fale, então, aí, apenas resgatando, né? Porque, na realidade, eu falei sobre isso com vocês aí na aula passada. Então, as nossas dislipidemias, elas compreendem as hipolipidemias e as hiperlipidemias. Essas hipolipidemias são as situações em que nós temos baixa concentração aí de lipídios plasmáticos, de lipoproteínas plasmáticas, né? E tem algumas situações aí, né, conhecidas aí na literatura, como essa abeta-lipoproteinemia e hipobeta-lipoproteinemia. Assim, a beta-lipoproteinemia até hipobeta-lipoproteinemia, na realidade, né? Nessa hipolipoproteinemia do tipo 1. Tá? Então, esse tipo de situação, essas beta-lipoproteínas, a gente já falou para vocês aí, né, que correspondem às estruturas aí de VLDL, HDL, de quilomicrons, né? São as lipoproteínas que têm APO do tipo B, tá? ApoB48, que é o caso do quilomicron, ApoB100, que é o caso da VLDL e LDL, tá? E a pessoa pode ter uma deficiência completa de ApoB48, tá? Ou uma deficiência parcial de ApoB48. Então, existem, assim, padrões aí de herança genética que vão permitir que as pessoas tenham deficiências totais ou parciais aí de ApoB48. A questão é que sem a ApoB48, não monta o quilomicron. Tá? E ao não montar o quilomicron, né, ou o processo ser dificultado, né, a concentração de quilomicrons na circulação sanguínea é baixa. E a pessoa vai ter aí uma hipoquilomicronemia. Tá? Se a gordura que o intestino absorveu, né, que os enterócitos absorveram, né, ela não for transportada para a circulação sanguínea, ao ficarem depositadas nas células intestinais, isso vai ser causa de estetose intestinal, de infiltração gordurosa nas células do epitélio intestinal. Né?
A pessoa pode ter aí também, né, problema no fígado, né, com a deficiência da ApoB100, tá? A gente até viu, né, que o mesmo gene no fígado e no intestino, na célula do epitélio intestinal, produz essa ApoB. Aqui, por um processo parcial, aqui, né, aqui por um processo que envolve a expressão completa lá do gene, né, em que a gente forma, então, a ApoB100. E a gente pode ter, desde a situação também de ausência até a deficiência, o ser humano ele pode ter, né, deficiência dessa ApoB100, tá? Então, com essa deficiência, olha só, a montagem de VRDL é dificultada, tá? De tal forma que o nível de VRDL declina. E com isso declina também o nível de LDL, tá? Então, a pessoa ela vai ser candidata a ficar com as gorduras retidas no fígado. E ao ficar com as gorduras retidas no fígado, ela é propensa a desenvolver esteatose hepática. Tá? Mas a pessoa vai estar protegida de aterosclerose, de aterotrombose aí nessa situação. O problema é que ela vai ter esteatose hepática, deve evoluir para uma situação de cirrose hepática. Lavínia está perguntando, por que a ApoB48 está ligada ao intestino e a ApoB100 ao fígado? Né? É porque a B48, inclusive ela é chamada assim, que ela tem 48% da massa molar da ApoB100. Tá? Então, a ApoB100 ela é expressa só no fígado. Tá? E a ApoB48 ela é expressa, apesar de ser o mesmo gene, tem expressão diferenciada nos dois locais. E no fígado vai ter a formação da ApoB100. E no intestino tem a formação da ApoB48. Viu, Lavínia? Então é desse jeito que ocorre. E no intestino, isso leva à montagem do quilomicron. E no fígado, leva à montagem da VRDL. Então, se tiver deficiência na produção dessas proteínas, dessas apoproteínas, a montagem dessas lipoproteínas fica prejudicada. E a pessoa vai ter problema, no caso lá do intestino, de esteatose intestinal. E no caso do fígado, de esteatose hepática. No caso do fígado, esteatose hepática, embora a pessoa fique protegida da aterosclerose, da aterotrombose, nesse tipo de situação. Então, assim, tem um benefício, mas tem um malefício associado à condição. Então, as coisas complicadas aí, com toda certeza. Outra hipolipoproteinemia é a hipoalfa-lipoproteinemia. Essa hipoalfa-lipoproteinemia significa baixa produção de HDL. Tá? As alfa-lipoproteínas são as apolipoproteínas lá do grupo A, né? Associadas primariamente a HDL, né? De tal forma que a pessoa vai ter deficiência de HDL. A gente viu que a HDL doa ApoC2 e a ApoE, que atua no metabolismo de lipídios de quilomicrons e VDL. Então, com essa deficiência de apolipoproteínas de HDL e de HDL, a pessoa vai ter quilomicrons e VDL elevados, tá? E vai ter tendência aí a aterosclerose, né, a aterotrombose associada a isso. Tá? Então, algumas pessoas têm esse padrão aí, né? Embora naturalmente, olha só, tem uma diferença de gênero, de sexo, entre homem e mulher, né? Na produção das apolipoproteínas de HDL. A mulher produz mais apolipoproteínas de HDL que o homem. Ela tem níveis de HDL, colesterol, mais elevados aí do que o homem, tá? Isso significa proteção aí contra a aterosclerose, né? A aterotrombose e até a menopausa, né? Depois da menopausa, essa proteção, então, ela desaparece, assim, ela, não que ela desapareça, o efeito protetor anterior ainda é preservado, né? Mas começam a aparecer aí problemas associados
a, 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 a ausência de diferença entre os sexos aí nesse sentido, ok? Então, vimos aí as hipolipoproteinemias. Vamos falar um pouco, então, das hiperlipoproteinemias. O Lucas fez uma pergunta, então tem algo a ver com o hormônio sexual feminino? Sim, tá? Então, os hormônios femininos aí, né, que estão associados aí a essa diferença, a esse padrão de diferença aí, né? Então, existe aí uma diferença biológica entre os sexos, né? Inclusive, assim, essa não é a única diferença, né? E essa diferença é uma das razões aí, né, biológicas da diferença de longevidade entre os gêneros, né? As mulheres, elas vivem mais aí, né, do que os homens, né? E há razões biológicas, né? Não são questões aí, pura e simplesmente aí de natureza social, né? Mas há várias razões biológicas para isso ser verdadeiro. O Gabriel fez uma pergunta, né? Os VLDL quilomicrons deixariam de ser funcionais por não se chocarem com a HDL? Assim, elas vão deixar, assim, a HDL vai estar diluída, né? Não está completamente ausente, né? As apolipoproteínas de HDL estão diminuídas, né? E isso significa que eu não vou ter aí adequadamente, né, o descarregamento de triglicéridos de VLDL de quilomicrons, tá? Que a velocidade aí de endocitose de VLDL quilomicrons remanescentes pelo fígado vai ser baixa por causa do baixo teor aí de ApoE, né? Então, isso é que vai acontecer, né? E as pessoas não fazendo aí essa endocitose, a VLDL pode formar LDL, a pessoa é propensa aí a ter a doença vascular aterotrombótica. Vamos falar, então, um pouco aí das nossas hiperlipidemias, hiperlipoproteinemias. Existem várias situações, né? Uma delas é essa hiperlipidemia aí do tipo 1, deficiência familiar de lipoproteína lipase. Então, com a deficiência de lipoproteína lipase, a degradação de quilomicrons, de triglicéridos no interior de quilomicrons, e o LDL fica prejudicado. Isso vai diminuir o LDL, mas é uma causa de elevação de aterotrombose. Tá? Isso porque, né, a literatura vai dizer para a gente, né, que a aterogenicidade ela está associada ao NHDLC. O que é esse NHDLC? É o colesterol não HDL. Colesterol total igual ao colesterol de HDL, mais o colesterol de VLDL, mais o colesterol de LDL. Né? E o colesterol não HDL é o colesterol de VLDL mais o colesterol de LDL. De tal maneira que o colesterol total é igual à soma do HDL colesterol mais o colesterol não HDL. Tá? Então, nessa situação aqui que eu mostrei para vocês, a pessoa tem elevação do NHDL colesterol. E o NHDL colesterol, por si, ele está contribuindo aí para a aterogênese. Né? Na segunda situação, olha só, nós temos uma hipercolesterolemia familiar. E isso ocorre por padrões diferentes aí de herança genética. Pode ser um defeito aí na ApoE, não na ApoE, me desculpe, na ApoB100, né? Assim, não é um defeito diferente lá da hipolipoproteinemia, que a proteína é produzida em menor quantidade ou não é produzida, né? Aqui é um defeito em que é a região da ApoB100 que é reconhecida pelo receptor de ApoB100 que tem a alteração. Ou então, é um defeito na região do receptor da ApoB100 que reconhece a ApoB100. Né? Então, tanto o defeito no receptor quanto um defeito na ApoB100 vão prejudicar a endocitose de LDL colesterol. Tá? E o LDL colesterol vai aumentar. Tá? Por outro lado, isso pode estar associado também a um defeito nesse transportador ABC. Com um defeito aí, hereditário aí nessas situações,
VLDL e LDL fica aumentado, e isso é um fator assim, muito forte, né? Esse mais significa exatamente isso, para a determinação aí de aterosclerose, né? É um fator aí de natureza hereditária. Aqui eu ilustro essa situação, olha só. Numa pessoa normal, a célula, olha só, ela tem um receptor de LDL colesterol, tá? Que vai endocitar o LDL, que reconhece, tá, a ApoB100, a região exposta da ApoB100, endocita o colesterol e pode ter mais colesterol dentro da célula. Não vai ter demais, porque tem a transportadora ABC, né, que associada à HDL, participa do transporte reverso de colesterol. Né? Então, esse livro Voigt associa isso ao colesterol esterificado dentro da célula. Né? Mais trivialmente, na realidade, isso envolve o colesterol livre de membrana. Né? Então, o colesterol livre de membrana é que vai ser esterificado pela L-CAT, que está presente na estrutura da HDL, a lecitina colesterol acetiltransferase, né? Que depende do transportador ABC, né? Para a inserção desse colesterol esterificado no interior aí da HDL. Né? Então, o transporte reverso, né? Depende aí desse transportador ABC também. Aqui, olha só, tem a situação de ter um problema na endocitose. E esse problema pode ser associado por defeito no receptor ou defeito na ApoB100. Então, tanto um defeito no receptor quanto um defeito na ApoB100, assim, o Voigt exagera as coisas aqui, né? Então, é como se não tivesse ele aqui, né? E, na realidade, tem variabilidade aí nesse sentido. Muitas vezes ele pode estar lá, né? Tem situações em que tem problema de tráfego, em que ele não vai estar, né? Como até ele mostra aqui, mas tem as situações em que ele vem para a membrana, só que ele não vai funcionar, porque ele não vai reconhecer a ApoB100. Ou tem a situação também é que ele está perfeito aqui e o defeito é na região da ApoB100 que é reconhecida, né? De tal forma que isso vai elevar a LDL, vai elevar a VLDL, né? E tendo o transportador ABC, né? O teor de colesterol na célula vai tender a ficar pequeno sempre, porque o transporte reverso vai ser favorecido. Mas se tem o receptor funcionando bem, a ApoB100 funcionando bem, mas não tem o transportador ABC, né? A célula vai ficar com colesterol demais. E isso vai prejudicar a endocitose de LDL colesterol. O que significa que o LDL colesterol vai tender a aumentar também. Eu já falei até disso para vocês, olha só. Né? Se tiver muito colesterol dentro da célula, a expressão do gene que leva à formação do receptor de LDL colesterol, ela é diminuída. Né? E isso vai elevar os níveis de LDL colesterol. Tá? De tal forma que, se não tem aí o transportador ABC, né, a gente vai ter um problema na exportação desse colesterol, né, em excesso aí na célula, né, e isso significa que a capacidade de endocitose aí, de LDL colesterol vai ser diminuída, né? Essa doença recebe até um nome aí, né? Deficiência no transportador ABC, chamada aí também na literatura de doença de Tangier, tá? Então, essas situações todas, né? Elas compreendem a hipercolesterolemia familiar. Inclusive, são situações assim, né? Tem algumas pessoas que isso vai acontecer, né? Todas as medidas para baixar o LDL colesterol, né? Elas não funcionam direito, né? Funcionam precariamente, né? É porque tem fatores hereditários aí, de natureza mais forte nesse sentido, impedindo que o processo responda aí a outras abordagens terapêuticas. Né? Existe também aí a chamada hiperlipoproteinemia familiar, com defeito na ApoE. Né?
A ApoE é que dirige a endocitose de quilomicrons e VLDL remanescente. Tá? Então, se tem defeito na ApoE, aí quilomicron remanescente e VLDL remanescente vão ter problema de endocitose, né? De tal forma que mais VLDL vai ser convertido em LDL, né? Então, isso é uma causa muito, muito forte aí, de aterosclerose, né? Inclusive, nessas situações em que a pessoa ela tem uma lipidemia muito alta e ela é muito candidata a ter a aterosclerose, ela costuma apresentar aí os chamados xantomas, né? Xantomas e xantelasmas, né? Que são sinais aí, né? De hiperlipoproteinemia severa. Aqui, no caso, o xantelasma. O xantoma normalmente se refere, né, esses depósitos de gordura em várias regiões do organismo, né? Quando isso acontece aí na região dos olhos, aí, na pálpebra, né, ou na periferia dos olhos, aí, né? Isso aí é chamado aí de xantelasma, né? Então, essa figura mostra aí uma situação de xantelasma que expressa aí a ocorrência de uma hiperlipidemia severa, aí de propensão forte aí a ter a aterotrombose, né? Inclusive, esse tipo de sinal é mais comum aí, né? Comum aí em pessoas bem mais velhas aí, né? Quando a pessoa não é tão mais velha e apresenta esse tipo de característica, certamente ela tem esses fatores hereditários fortes aí, né? Aí agora nós temos essa situação aqui, ó, que eu imagino que deva interessar muito a vocês, né, por causa lá da situação, problema, né, que vocês estão vivenciando. Até não vou fazer o link lá com a situação problema, eu vou falar de uma maneira mais geral. Aí no sábado devo vincular isso mais especificamente, né? A pessoa tem aqui uma hipertriacidolemia com superprodução de VLDL, né? Então, assim, isso aqui, ó, pode ter herança genética para isso, né? Mas necessariamente a pessoa não precisa ter essa herança genética, né? Ela pode ter aquela receita para o diabetes do tipo 2 que eu falei para vocês, né? A ingestão de excesso de carboidrato, especialmente de excesso de açúcar, né? E o sedentarismo, né? A pessoa ingere aí, né? Um refrigerante aí, né? Um PET 2 litros lá de refrigerante açucarado, né? E fica o tempo inteiro na frente da televisão, não faz nada absolutamente, né? Então, assim, isso é um fator muito forte aí, né? Para a pessoa elevar bastante a lipidemia, né? E o indivíduo, então, inclusive desenvolver aí a resistência à ação da insulina, né? Com isso, assim, normalmente a pessoa desenvolvendo obesidade, né? E sendo levada aí, né? Ao diabetes do tipo 2. Tá? Então, isso aqui faz parte, olha só, né? Da história natural do desenvolvimento do diabetes do tipo 2, né? Que começa, que se tiver herança genética, pior, né? Se não tiver herança genética, né? O sedentarismo, né? A superingestão de carboidrato, especialmente aí de açúcar, né? Levando à obesidade, né? Contribuindo aí ao longo do tempo, isso não vai ocorrer aí da noite para o dia, né? Inclusive está associado também ao envelhecimento, outro fator aí de risco aí para o diabetes do tipo 2 é o envelhecimento, né? Então, a hiperingestão calórica de carboidrato, né? O sedentarismo, o envelhecimento, né? Então, vão ser fatores aí que vão estar levando a pessoa, através da obesidade, ao diabetes do tipo 2, né? Assim, no meio termo aí da construção na história natural desse diabetes, a pessoa vai apresentar também, aí, deve apresentar a síndrome metabólica, né? Então, eu até vou falar mais sobre ela, aí, no resgate da nossa situação problema, tá? Assim, porque coloca aí
um link também à doença vascular aterotrombótica, doença cardíaca, né? Então, parece que é uma coisa só, né? O diabetes do tipo 2, a doença vascular aterotrombótica, né? Intermediado aí por essa síndrome metabólica. Então, isso tudo tem relação aí com o desenvolvimento do diabetes do tipo 2, com o processo de aterotrombose, né? Às vezes a pessoa vai manifestar a aterotrombose por ter outros fatores específicos sem manifestar aí o diabetes, né? Existem vários fatores aí hereditários aí de risco aí para essas condições, né? Então é uma condição complexa, mas independentemente desses fatores hereditários, né? Assim, a junção desses três que eu falei para vocês, hiperingestão energética, especialmente carboidratos, especialmente de açúcar, o sedentarismo, tá? E o envelhecimento, tá? Vão fazer com que a pessoa seja levada à obesidade, à síndrome metabólica, ao diabetes do tipo 2, tá? De tal forma que o indivíduo vai tender a ter essencialmente VLDL alto, pode ser também quilomicron alto, né? Elevação de LDL, tendência forte também a ter a doença vascular aterotrombótica. Vou voltar a falar mais sobre isso aqui ao fazer o resgate, a contextualização metabológica da situação, problema que vocês estão vivenciando aí nesse momento. Não posso falar mais agora, para não entrar em conflito aí com a política aí, do programa, aí, né, do curso, aí, né, não interferir aí com o processo de aprendizado de vocês, né, que é um aprendizado dirigido pelo aluno, centralizado no aluno, aí, né, dirigido aí através da abordagem de casos específicos. Mas então vamos falar então de outra situação de hiperlipidemia, que é a situação de deficiência dessa lipoproteína lipase hepática. Essa lipoproteína lipase hepática é que descarrega triglicérides de HDL, tá? Então, e pode ter associado também a favorecer a endocitose hepática de HDL. Então, sem ela, o HDL ele fica aumentado, tá? Mas nesse caso, viu, Ronan? Aí sim, menos operacional, de tal maneira que a pessoa tem aumento de quilomicron, de VLDL, de LDL e a propensão forte a ter a doença vascular aterotrombótica, apresentando, inclusive, xantomas, né? Então, assim, quando a HDL ela participa da dinâmica aí dos seus processos, né? Ela se enche lá de colesterol esterificado, né? Esse colesterol esterificado, um jeito pelo qual ele pode voltar para o fígado é sendo transferido para o interior da VLDL. Né? E essa transferência para o interior da VLDL, por ação dessa CETP, proteína de transferência de éster de colesterol, né? Vai envolver aí, né, um processo em que o colesterol esterificado é transferido para a VLDL, e a VLDL transfere triglicérides e fosfolipídios para a HDL. Então, é nesse sentido que a HDL vai ganhar triglicéridos, mas ela não transporta ácidos graxos livres, né? E essa HDL, então, ela pode se livrar aí desses triglicéridos por ação dessa lipase hepática, né? E continuar a sua história natural, né? Ou então, se for o caso, se a taxa de apolipoproteínas que ela transfere para quilomicrons e VLDL, C2, ApoE for pequena, né? Ela sofrendo a citose hepática, né? Podendo até liberar a ApoA1, né? Que pode ser reciclada, né? E reincorporada em estruturas de HDL para aumentar o teor aí, de ApoA1 da HDL, né? Então, o que ocorre aí
nesse tipo aí de dislipidemia. Aí temos a hiperalfa-lipoproteinemia, né? O Igor fez uma pergunta: se tem resistência à insulina, não teria que prevenir a obesidade? Assim, as duas coisas elas vão tender a acontecer junto aí, né? A obesidade vai tender a levar à resistência à insulina, embora necessariamente a pessoa precisa ser obesa para ter a resistência à insulina, né? Então, assim, se a pessoa desenvolve resistência à insulina e ela tem ali um sobrepeso, né? Isso vai favorecer ela a desenvolver a obesidade, né? Então, a prevenção da obesidade, ela é importante aí, né? Para evitar aí a síndrome metabólica, o diabetes do tipo 2, a progressão desse quadro de natureza patológica, que está associado aí também à aterotrombose, né? Mas que está associado também, né, a câncer, as doenças, a doença vascular cerebral, aí, né, o acidente vascular cerebral de natureza isquêmica, né? Ou seja, as doenças que mais vão matar as pessoas, elas têm esse link aí, viu? Então, assim, teria que, sim, prevenir aí a obesidade, tratar a obesidade, né? Não é uma questão de aparência, aí, nada disso, efetivamente, né? Isso está ligado aí à questão aí da saúde, aí, da evolução, né? Por um tempo, um certo tempo, né? A pessoa não tem problema nenhum, né? Mas na medida em que vem aí esse outro fator de risco aí, que é o envelhecimento, né? Aí a pessoa, ou então, quando a obesidade ela é muito forte, ela é mórbida, né? Aí a pessoa pode ter aí o diabetes do tipo 2 e os outros processos patológicos associados. Mas a prevenção aí da obesidade, ela é importante. Inclusive, se a pessoa ela não é obesa, aí, né? O controle aí do peso corporal, né? A não ingestão de excesso de carboidrato, de caloria, né? Adotar hábitos não sedentários, isso é importante aí para a pessoa não desenvolver aí a resistência à insulina, não desenvolver aí a obesidade, não desenvolver a síndrome metabólica, tá? A doença vascular, o diabetes do tipo 2, a doença vascular aterotrombótica, tá? Então, coisas assim que estão todas associadas aí. Mas o ser humano também pode ter um padrão de herança aqui, né, que é a hiperalfa-lipoproteinemia, né? Então, essa hiperalfa-lipoproteinemia, né, significa que a pessoa ela tem aí uma produção de HDL naturalmente elevada, de apolipoproteínas naturalmente elevada. Então, esse alto HDL significa que a pessoa vai tender a ter menos quilomicro, menos VLDL, menos LDL, e, em termos de aterosclerose, diminui a propensão à aterosclerose. Então, é uma condição considerada benéfica, né, sob esse aspecto, né? Então, algumas pessoas têm esse padrão de herança genética, embora eu falei para vocês que as mulheres elas vão ter aí, né, caracteristicamente níveis mais altos de apolipoproteínas de HDL, colesterol, e elas são protegidas aí até a menopausa, né? Em relação à doença vascular aterotrombótica, né? Assim, mas é na menopausa, né, que a mulher ela adquire aí, né, uma condição de igualdade plena em relação ao sexo masculino aí, né, que há a condição de igualdade aí desenvolver a doença aterotrombótica, que ela passa a ter tanto direito de desenvolver a doença aterotrombótica do que o homem, né? Assim, complicado isso aí, né? Brincadeira aí, né? Efetivamente, a diferença, né, que beneficia a mulher, como eu falei para vocês aí, né, ela continua a beneficiar aí, mesmo depois da menopausa, né,
exatamente por causa dos benefícios anteriores acumulados, dos efeitos acumulados. E isso se traduz aí em maior longevidade aí, né, da mulher em relação à longevidade do homem, né? Então, são coisas importantes aí, né, que a gente precisa efetivamente, né? É por causa do declínio, a Beatriz está perguntando na menopausa, é por causa do declínio hormonal, né? Então, o declínio aí dos hormônios sexuais femininos aí, né, está associado a esse tipo aí de evento, né? Assim, se acreditava até um determinado ponto aí da literatura que a, a utilização aí de tecnologia de reposição hormonal na mulher tivesse benefício aí nesse sentido, né? Só que trabalhos aí, né, de populacionais aí, né, bem controlados, né, mostraram que isso não ocorre, né? De tal forma que essa questão aí da reposição hormonal, ela não vai ser recomendada, né, por questões aí de saúdes aí, né, de melhorar a prognóstico aí da doença aterotrombótica, né, que isso aí não vai ocorrer nesse sentido, viu? Né? Então, o Bruno fez ali uma pergunta, os níveis de HDL interferem nos níveis de quilomicrons, VLDL, devido à transferência de ApoE e ApoC2? Exato, né? Como a gente viu, né? A HDL transfere a ApoC2 para VLDL para o quilomicron, tá? Com a ApoC2, essas lipoproteínas, né, quilomicrons, VLDL, ativam a lipoproteína lipase, que vai degradar triglicéridos no interior aí, delas, né? Então, a gente vai ficar lá com os quilomicrons remanescentes, os VLDL remanescentes, que também devem ter a ApoE, e receberam da HDL. E com a ApoE, a gente tem a endocitose de quilomicrons remanescentes, VLDL remanescentes, e a endocitose de VLDL remanescente minimiza a formação de EDL, o que leva à diminuição de LDL, né? Viu, Bruno? Então, é isso aí que vai acontecer efetivamente, né? Então, tem toda a história aí da HDL, aí, né, que eu mostrei para vocês aí nesse sentido, viu? Né? Que é bastante relevante. Outra situação, olha só, é a deficiência familiar de L-CAT, lecitina, colesterol, aciltransferase. E essa situação aqui, ó, que eu falei para vocês, a HDL tem essa enzima. Para que a HDL pegue o colesterol livre que está na membrana da célula do tecido extrahepático, precisa esterificar com um ácido graxo que está na estrutura da fosfatidilcolina, ou lecitina, como ela é chamada também. Então, isso forma o colesterol esterificado. E o que é chamado de lisolecitina, né? Então, isso é essencial no transporte reverso do colesterol. Até por isso também, assim, a fosfatidilcolina é importante, uma deficiência de fosfatidilcolina é detrimental para o transporte reverso de colesterol, né? Então, a fosfatidilcolina é um fator importante aí também no transporte reverso de colesterol. Mas, assim, tendo a deficiência de L-CAT, aí diminui o colesterol esterificado, diminui essa lisolecitina, mas as células, olha só, a parede das células vão ficar abarrotadas lá de colesterol, né? E isso é um fator também que tem vinculação aí com a aterotrombose, né, como a literatura mostra para a gente, né? Não é assim, dos mais fortes aí, né? Mas tem também a relação com a aterotrombose. Nós temos, né, também aí a situação de excesso familiar de lipoproteína A. Eu falei para vocês aí anteriormente, né, que essa lipoproteína A, que a gente escreve também assim, é LPA desse jeito, viu? Entre parênteses, aí, né? Algumas pessoas vão escrever de jeito diferente, põe um A maiúsculo, tira o parênteses, né? Não é a mesma coisa, né? Então, é desse jeito que a gente vai escrever aí
vai abreviar a lipoproteína A, que é um isotipo de LDL. Só que é um isotipo de LDL que é 10 vezes mais aterogênico e especialmente aterotrombótico. Tá? Exatamente por isso, olha só, quem tem essa herança genética, quem tem essa LPA, tá? É uma pessoa que está assim, muito propensa a ter infartos, AVCs de natureza isquêmica prematuros, precoces, né? E fulminantes, né? Então, em pessoas aí, que têm história familiar aí, de infarto fulminante, de AVC fulminante, né? É interessante aí estar analisando aí essa LPA, fazer avaliação aí se a pessoa tem a LPA, né? Para adotar medidas, né, restritivas, mais rigorosas aí, de prevenção contra a aterotrombose. Né? Nesse caso, olha só, a LPA tem um tropismo pelo coágulo, pelo trombo, né, que inibe, inclusive, a trombólise, a fibrinólise. Né? Então, aumenta a taxa de trombos na circulação. Né? Então, leva a pessoa à trombose. Né? E com o processo de aterosclerose, a aterotrombose. Então, é uma das condições assim mais severas aí, né, dentre as hiperlipidemias, né, que se a pessoa tem fatores de risco aí de natureza hereditária, que é bom saber, né, embora, assim, se a pessoa tem essa herança aqui, né, isso aqui não vai responder às estatinas. O uso de estatina não vai baixar o LDL colesterol de LPA dessas pessoas, né? Aí algumas pessoas na literatura até falam, pô, então, por que você vai saber que a pessoa tem aí a condição, você não pode baixar esse fator de risco, né? Assim, pode baixar outros, né? Pode adotar aí a prevenção nutricional, a pessoa tem mais motivo para não elevar aí a ingestão aí de colesterol na alimentação, para ser fisicamente ativa, né? E isso efetivamente é importante para cuidar de questões como a inflamação, tá? A oxidação, né? Então, assim, é possível, hein, né? Um bom cardiologista vai fazer esse tipo aí de triagem, aí, né? Em pessoas aí, de familiares aí, né? Que tiveram, né? Esses casos aí de infarto, de AVC de natureza fulminante, né? Porque é possível que a pessoa tenha herança genética, né? E é bom que a pessoa saiba, né, o familiar saiba, antes que a pessoa tenha um acidente, né? Porque quando a pessoa tem um acidente, a chance de sobrevivência ela é bem menor aí, nesse caso específico de situação. De tal forma que é muito importante, sim, fazer aí, nesse caso específico, a triagem, né, para ver se a pessoa tem esse padrão de herança, né, que isso é bastante importante. Então, falamos aí para vocês de várias formas aí de hiperlipidemias, né, e no resgate aí da situação problema, eu vou voltar a falar um pouco mais, né, especialmente por causa dessa história da associação com a obesidade, né, com a síndrome metabólica, o diabetes, que inclusive é algo que vai acontecer com a maior parte das pessoas, né? Assim, e que de uma maneira ou outra, né, vai acabar sendo inevitável, aí, né? Muito difícil a pessoa ela envelhecer aí, sem ter nenhum problema aí de natureza degenerativa crônica aí nesse sentido, viu? Né? Então, isso é bastante importante. A Beatriz Profeta Faleiros está fazendo uma pergunta. A única que pode ser causada por fatores não genéticos é a hipertriacilglicerolemia. Assim, a gente tem
essas outras, todas as condições que eu falei para vocês, associadas a fatores de natureza hereditária. Inclusive, a pessoa pode ter também aí fatores hereditários, né, associados aí, né, por exemplo, herança para obesidade especificamente, né, outros padrões de herança genética não necessariamente aí associados a metabolismo, né, outros padrões aí de herança genética associados aí a problemas de natureza vascular, né, mas ela pode ter os padrões aí de natureza metabológica, né. Em relação ao fator de risco, né, de dislipidemia, né, então, em todas essas situações, né, a alimentação, o padrão nutricional, ele é importante. Mas esse aqui, especialmente, viu, Beatriz, né, independentemente, né, do fator de natureza hereditária, né, qualquer pessoa aí, né, ela pode estar sujeita a desenvolver aí essas condições. Né? E por que eu falo isso? Né? Porque, assim, quando você observa na população, né, em geral, e a população acima de 60 anos de idade, né, pelo menos a metade da população acima de 60 anos de idade tem algum grau de resistência à insulina. Né? Por que isso ocorre nessa população? É porque isso é herança genética? Teria que ser assim, um padrão de herança genética, né, que devesse representar a normalidade, né? E, de fato, é a normalidade. Né? É aquela história do pleiotropismo que eu falei para vocês. Está ligado à nossa capacidade de produzir mais gordura saturada, né? E de ser mais protegido contra a lipoperoxidação. O problema é que quando a pessoa tem a dislipidemia, com essa gordura saturada endógena produzida no nosso organismo, no fígado, né? Então, isso está ligado aí, né, à geração da resistência à insulina, está ligado à inflamação, à geração da resistência à insulina, independentemente aí de fatores de natureza hereditária. Mas se tiver fatores hereditários, inclusive é por isso aí que algumas pessoas assim, bem mais jovens, né, não tão obesas aí, né, ou nem obesas, às vezes, vão desenvolver o diabetes do tipo 2. Mas na população em geral, né, é assim, o excesso de ingestão de carboidrato, a obesidade, né, a inflamação, fatores que vão estar associados a esse tipo de situação. E isso, né, pleiotropisticamente, assim, né, aquilo que estendeu a nossa longevidade, mais adiante, aí, né, depois da idade reprodutiva, né, a gente pode dizer assim, né, a preservação da espécie não foi comprometida, né? Então, evolucionariamente, é uma característica que a evolução ela tolerou, né? Produzir mais gordura saturada, aumentou a nossa longevidade, né? Ajudou a preservação da espécie, né? Mas pleiotropisticamente, dualisticamente, antagonisticamente, ao envelhecermos, nós vamos apresentar, então, essa tendência aí de natureza degenerativa, né? Então, isso não deve ser considerado assim como uma herança genética no sentido de defeito, né? É uma herança genética que é uma manifestação de um pleiotropismo, é uma vantagem, né? E uma desvantagem só mediante aí, de situações específicas, até mediante aí a obesidade. Porque, naturalmente, não era para a pessoa desenvolver a obesidade, ou para a grande quantidade de pessoas, como a gente tem hoje, aí, né, desenvolver a obesidade. Né? Embora, assim, para a natureza, né, eu até vou falar mais sobre isso lá na homeostase metabólica. É interessante que as pessoas tenham diversidade, né? Que as pessoas sejam diferentes, né?
elas não podem ser todas iguais, ter o mesmo peso, a mesma massa corporal. Então, uns vão ser mais magros, outros vão ser mais gordos, né? Então, essa diversidade é que garante aí a sobrevivência da espécie diante de situações de natureza diversa, né? Então, isso é bastante importante, com toda certeza, né? A gente, inclusive, assim, vai estar entendendo mais sobre isso aí. Depois que passar essa pandemia, aí, né? Até nós vamos ter condição, né? Passado aí essa questão emocional, aí, né? Num ambiente extremamente politizado, aí, né? Que nós temos aí no presente, né? Nós vamos ser mais capazes de entender as implicações aí dessa pandemia aí, né? Desse SARS-CoV-2 aí, né? Nessa questão assim da população, da diversidade populacional que nós estamos vendo. Pelo menos eu espero, aí, né? Até espero sobreviver, né? Para poder tentar entender posteriormente essa situação. Mas estamos todos aí, né? Com bastante vulnerabilidade, aí, com toda certeza. Assim, não vou falar mais aí de dislipidemia nesse momento, para começar, então, o estudo dos nossos produtos nitrogenados, né? Deixando, então, para fazer aquela contextualização da situação do problema no sábado, né? Os produtos nitrogenados, eu tive que falar sobre estrutura, função deles, antes de tudo, no começo aí desse módulo, para a gente falar de catálise, para poder falar de metabolismo, que é o que a gente queria falar, que é o que nos interessa mais aí, efetivamente, né? De tal maneira que eu já passo direto a falar de metabolismo dos produtos nitrogenados, e vou começar aí com os aminoácidos, né? Que são os mais abundantes, né? No nosso organismo, né? E vou começar falando aí do catabolismo, assim como eu comecei falando de catabolismo de carboidrato, de catabolismo de lipídios, né? Quando falei daquelas outras categorias de biomoléculas. Quando a gente tem os aminoácidos que estão presentes na nossa circulação sanguínea, no nosso organismo e no organismo em geral, de onde que eles vêm? Hã? Então, eles podem vir aí de proteólise exógena, né? O que eu quero dizer com isso? Da digestão de proteínas da alimentação. Então, isso é uma fonte importante de aminoácidos que a gente tem no nosso organismo. Mas pode vir também da proteólise endógena, né? O que isso significa? Da degradação das nossas proteínas estruturais, das nossas proteínas funcionais. Mas se a gente degradar elas, não vamos ficar sem elas. Mas é aquela história que eu falei para vocês da proteostase, né? As nossas proteínas, elas não vão existir para sempre, né? Elas têm uma meia-vida e elas são programadas para, depois de um certo tempo, serem degradadas. Ou se elas sofrerem oxidação, né, elas vão sofrer proteólise. Ou mesmo se a gente ficar sem ingerir alimento, né, nós vamos exacerbar esses processos de proteólise, né? Então, isso é uma coisa, assim, muito importante na nossa saúde, tá? Essa proteólise endógena no contexto aí do que é chamado de proteostase, né? A proteólise endógena, olha só, ela contempla aí a proteólise lisossomal, quando a gente degrada proteínas de membrana ou proteínas extracelulares, proteínas de fora da célula, proteínas da membrana, tá? Que são endocitadas, né? E que vão se fundir aí, né? Com esses corpúsculos aí contendo essas enzimas digestivas, né? Então, nós vamos ter a degradação dessas proteínas. Isso é ativado por glucágon, é inibido por insulina, tá? Nós temos também a proteólise dependente por ATP e ubiquitina, tá? Que é a proteólise do chamado sistema proteassomo, tá? Quando a gente anovela mal uma proteína,
ou quando a proteína venceu, ela está desnaturada, né? Então, nós temos esse sistema proteassoma relevante aí, né? Então, isso é também ativado por glucagon e inibido por insulina, tá? Então, assim, se o glucagon não aumentar, eu não vou ter a ocorrência dessa proteólise, não vai favorecer essa proteólise. Se a insulina não declinar, eu não vou ter a ocorrência dessa proteólise, né? Então, se a pessoa, olha só, ela começar a ter resistência à insulina, e isso eleva a glicemia e eleva a insulina, a pessoa vai passar por uma fase de hiperinsulinemia, né? Então, isso significa que a pessoa ela não vai estar fazendo essa proteólise. E ela vai ficar com essas proteínas velhas, oxidadas, e isso vai ter grande impacto aí, na degeneração, de uma maneira em geral, na inflamação. Então, é uma coisa muito importante. As proteínas que participam dos processos regulatórios, embora elas estejam em concentrações muito pequenininhas, o nosso organismo não desperdiça elas. Nós temos uma proteólise que é dependente de cálcio, né, que vai, então, degradar essas proteínas aí de muito baixa concentração e de vida curta, de meia-vida curta. Então, essa proteólise é uma coisa endógena, essencial no contexto da proteostase. Eu até já antecipei isso aqui para vocês lá no início desse módulo, né? Isso aqui, na situação corrente aí das ciências da saúde, aí, né? Da medicina, aí, particularmente, né? Das ciências básicas da medicina, é um fator assim forte, né? Vinculado à questão aí da longevidade, vinculado às doenças degenerativas que mais vão matar as pessoas ao longo da vida, né? Então, os aminoácidos que a gente tem, nós podemos usá-los aí para a síntese proteica, que vão envolver, né, a transcrição, a tradução, o enovelamento, se for necessário, com a proteína oligomérica, a oligomerização e o tráfico, né? Então, isso tudo, olha só, esse professor, assim, de uma maneira muito atrevida, chamou de proteogênese, né? Ou de proteogênese. Embora esse termo ele é usado aí em outro contexto completamente diferente aí de síntese espontânea aí de proteína, que não é isso que eu estou querendo falar, né? Dos vários eventos associados a uma síntese de uma proteína efetiva, ativa no nosso organismo. E essas proteínas podem sofrer um mau enovelamento, mas elas podem envelhecer sofrendo oxidação e é necessário que elas sofram proteólise. E essa proteólise, né, vai ocorrer, então, com a proteína mal enovelada ou com a proteína que degenerou. Acontece, olha só, que a proteogênese ela é estimulada pela insulina. E a proteólise estimulada pelo glucagon, né? Então, essa história, veja bem vocês aí, ó, né? A pessoa, né, como lá a situação, né, do Antônio, né, da situação do problema, né? Ele não dando chance, ingerindo aí um excesso de carboidrato, não dando chance, né, a glicemia cair, de elevar o glucagon para precisar da proteólise e da gliconeogênese, né? Então, prevalece a síntese proteica, prevalece a estrutura da proteína oxidada, da proteína degenerada. Então, isso é muito grave, aí, com toda certeza, né? Então, os nossos aminoácidos, né, por ação da insulina, né, além de estimular esse processo da síntese proteica, se a insulina estiver alta, né, vai estimular também a lipogênese. Diferentemente, o glucagon, ele vai estimular a proteólise e vai estimular o processo da gliconeogênese. É até dentro desse contexto
que aparece aí, né, como importante, efetivamente, né, o chamado jejum intermitente, né? Então, até algum tempo, né, os nossos nutricionistas falavam isso, e ainda tem gente que fala até hoje, hein, né? Mas isso hoje é colocado em dúvida, né? Que as pessoas precisariam estar ingerindo alimento a cada 3 horas, né? Que isso era bom para a saúde, né? Assim, essa ingestão de alimento a cada 3 horas aí, né? Não dá chance à glicemia cair, ao glucágon elevar, a menos que a pessoa, assim, vai ser um trabalhador braçal, um atleta, aí, né? Aí a situação é diferente, viu? Estou falando assim, né? Um padrão aí de pessoas que não vão estar trabalhando, né? Não vão estar fazendo um trabalho aí de natureza braçal, né? De tal maneira que a pessoa, olha só, ela se não der chance à glicemia, a pessoa, assim, sente sede, vai tomar um refrigerante açucarado, né? A pessoa, ela almoça e faz uma refeição e vai tomar de sobremesa lá um pote de meio quilo de açaí açucarado, né? Então, assim, tem uma taxa de carboidrato gigantesca, não dá chance à proteólise, não dá chance à gliconeogênese, né? Então, isso significa vivenciar uma situação de natureza crônica, de quebra da proteostase, né? De não renovação das proteínas de natureza endógena, né? Então, isso é uma receita de degeneração, uma receita de diabetes do tipo 2, de doença vascular aterotrombótica, de acidente vascular cerebral de natureza isquêmica, de câncer, né? Então, essas coisas estão todas associadas nesse sentido, assim, né? E cada vez que a pessoa, assim, ela ingere, né? Todo momento que ela está ingerindo, assim, mais carboidrato, ela está secretando mais insulina, e a insulina está exercendo as ações lipogênicas e a gente produzindo a nossa gordura. A gente fala mal da gordura bovina, saturada, não sei o quê, mas a nossa gordura, ela não é diferente assim da gordura bovina sob esse aspecto, né? Então, então são coisas importantes aí, efetivamente. Mas a gente, além de ter aminoácidos provenientes da proteólise exógena, da proteólise endógena, temos também provenientes de processos de biossíntese, né? Então, a biossíntese de aminoácidos, glicina, alanina, prolina, aspartato, asparagina, glutamato, glutamina, cisteína, serina, tirosina, que são aminoácidos que têm estruturas mais simples, com exceção aqui da tirosina, que é derivada da fenilalanina, né? Que a gente não vai produzir, né? Mas a gente produz aí a tirosina. Então, os aminoácidos com estruturas mais simples, a maioria deles de natureza hidrofílica, ou com cadeias laterais hidrofílicas, né? A gente produz, né? Inclusive aminoácidos que vão demandar rotas de produção mais simples, em detrimento aos outros de natureza mais complexa, né? Então, os outros, né, os que são essenciais na alimentação, necessariamente não significa também que não seja porque a gente não biossintetiza. Eu vou estar falando também disso aí, né? Mas o que a gente faz com os aminoácidos? Por que a gente precisa deles, né? E de todos os 20 aminoácidos padrões, tá? Inclusive daqueles que vêm de proteólise exógena, dos que vêm de proteólise endógena, né? Eu preciso desses aminoácidos, porque eu preciso de sintetizar ou ressintetizar peptídeos, proteínas, né? Porque eu preciso de sintetizar produtos nitrogenados especializados, né? Como as bases nitrogenadas que vão formar os nucleotídeos. Então, todo o processamento da informação genética
que é dependente aí, desses aminoácidos, né? Além disso, da síntese do grupamento M, o transporte de oxigênio associado ao M da hemoglobina, né? Funções aí específicas associadas às mais diversas células e tecidos do nosso organismo, como as células neurais, aí, né? Essas espécies, aí, serotonina, dopamina, que são neurotransmissores, aí, né? Então, vão ser produzidos a partir de aminoácidos. A serotonina é produzida a partir do triptofano, né? A dopamina é produzida a partir da tirosina, né? Uma deficiência de triptofano vai prejudicar a produção de serotonina. Isso é causa de transtorno de humor, né? Então, assim, você sabe aí, né, que problemas associados a, por exemplo, a recaptação aí de serotonina, né, tem vinculação com quadros de natureza depressiva, né, em que a pessoa vai ter aí distúrbios de humor, né, alterações aí de humor, né, e efetivamente, olha só, há bases orgânicas para a geração desses distúrbios, né, desses processos, né, e dentro dessas bases orgânicas, nós temos aí déficits de natureza nutricional. Eu até vou falar para vocês aqui, né, de situações hereditárias raras, aí, né, que vão levar a pessoa a ter problema na produção de serotonina e de dopamina, tá? E a pessoa vai ter transtorno de humor, aí, quadro de natureza depressiva, situações dessa natureza, aí, né? Então, Basílio, essas condições mentais chamadas de transtornos de humor, viu? Tá? Do estado de humor, né? A pessoa, né? Ela pode ficar deprimida, ou ela pode ficar hiperexcitada, né? Muito ativa, né? Então, inclusive, é comum aí no chamado distúrbio bipolar, aí, né? Então, esses quadros depressivos, eles podem ser classificados, aí tem diferenças, até assim, essas diferenças, né, elas estão vinculadas aí, né, à questão dos determinantes de natureza biológica, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Embora, né, muitos profissionais da área prefiram, assim, enxergar essas questões, né, e enxergar isso só pelo lado aí de natureza social, né? Que também são questões importantes, mas eu digo também, né? As questões biológicas aí, né? Elas são importantíssimas e elas vão ajudar a gente a entender aí, a esses processos patológicos. Sim, eu devo falar um pouquinho a respeito disso, né? Não muito aí, né? Vocês têm todo um curso aí, né? Para que vocês possam ter oportunidade de evoluir nesse sentido, né? Os nossos aminoácidos formam intermediários do ciclo ácido-cítrico nos processos de anaferose, aumentando a capacidade de geração de energia pelas vias oxidativas, ciclo do ácido cítrico e cadeia de transporte de elétrons, né? Então, isso são coisas aí importantes aí, com toda certeza. E o Basílio, assim, são coisas relevantes aí, né? A gente tem aí na determinação da saúde humana, né? Nós somos um conjunto complexo, né? A resposta do nosso organismo, ela ocorre em função de fatores biológicos, de fatores ambientais, aí, né? De fatores sociais, né? E a gente tem que considerar todos esses fatores aí, efetivamente, né? Então, assim, eu, como sou um professor aí de área básica, biológica, aí, né? Efetivamente, eu tenho que falar desses fatores aí de natureza biológica, aí, né? Mas vocês vão ouvir mais falar dos fatores aí de natureza social, né? E assim, eles parecem estar até mais na moda aí nesse sentido, né? Mas, assim, fora dessa questão aí dos modismos, né? A medicina, ela tem que ter as suas bases aí de natureza científica, né? Que estão atreladas aí, né?
Há outras profissões aí, né? Outras carreiras essencialmente científicas, né? Como a bioquímica, por exemplo, né? De tal forma que a gente precisa, né, ter essas outras preocupações aí nesse sentido. E dentro da ciência, a liberdade aí, né, de falar, aí, né, de investigar e de falar, é que garante aí o progresso da ciência, né? Isso é essencial, aí, com toda certeza, né? Embora, né, dentro das ciências da saúde sempre tenha existido bastante autoritarismo, aí, né? Como a gente vê hoje, aí, né? E isso é uma coisa complicada, aí, né? Que mais atrapalha do que beneficia, né? A medicina como ciência e a medicina como profissão também, aí, né? Diante das novas abordagens, né? Então, são coisas relevantes e importantes. Mas, então, nós temos, além aí, dessa questão, né, de anaplerótica que eu discuti, a questão energética no organismo de uma pessoa normal, aí, né? Na alimentação padrão, os aminoácidos normalmente vão representar 10% aí da energia utilizada aí, né, no nosso organismo, né? De tal forma que funcionar como fonte de energia é também relevante. Além disso, a gente tem a questão que, via intermediários do ciclo do ácido cítrico ou piruvato, nós podemos ter a formação de glicose, né? Através do processo da gliconeogênese, tá? E temos também a cetogênese, a formação de corpos cetônicos aí, a partir aí, de alguns dos aminoácidos também, tá? Se a pessoa ingerir aí um excesso de proteínas, inevitavelmente, viu? Tá? Então, isso é até importante. Outra coisa que a gente vai estar discutindo aí, algumas pessoas acreditam, eu estou ingerindo mais proteína, eu não vou ganhar muita gordura corporal, tá? Não vai, né? Se tiver ingerindo num contexto assim de excesso de energia, né? Inevitavelmente o excesso de proteínas vai alimentar a lipogênese e a esterificação, está produzindo ácidos graxos, triacilgliceróis de reserva no nosso organismo, né? Então, a gente até vai estar discutindo aí, né, situações em que até abordagens aí, né, para tratamento aí de obesidade, aí, né, de perda de gordura corporal, né, e essa questão ela vai ser relevante aí nesse contexto. O aminoácido, olha só, ele é diferente das outras moléculas que a gente estudou aqui, né, dos carboidratos, dos lipídios, porque ele, além da cadeia hidrocarbonada, ele tem esse grupamento amino. Então, isso significa que nós vamos ter peculiaridades no metabolismo de aminoácidos em relação ao metabolismo das outras espécies. E por isso é que ele é diferente, né? E que o catabolismo de aminoácidos vai envolver processos gerais, e esses processos gerais vão compreender aqui, né, o que é chamado de transaminação, tá? O aminoácido perde o grupamento amino para um aceptor de grupamentos aminos, que normalmente é o alfa-cetoglutarato, o qual é o intermediário das reações do ciclo do ácido cítrico. Isso levando à formação da cadeia hidrocarbonada do aminoácido, que é a liberação sob a forma de um alfa-cetoácido, e o alfa-cetoglutarato, que é um alfa-cetoácido, ganhando o grupamento amino, formando um glutamato, que é o glutamato. Então, isso ocorre nas transaminações. E esse glutamato vai sofrer, posteriormente, né, um processo de perda de grupamento amino na chamada desaminação, na qual há a regeneração do alfa-cetoglutarato. E esse grupamento amino, liberado em algumas situações, aí, né, não todas, porque nós vamos ter mecanismos de proteção contra isso, como amônia, né, essa amônia vai entrar numa sequência cíclica de reações, que é chamado de ciclo da ureia, para ser convertido num produto catabólico, que é a ureia. Assim, não é
propriamente catabólico, né? Um produto especializado de excreção no nosso organismo, que é a ureia, né? Inclusive, essa via, ela não é exclusivamente uma via de excreção da ureia, ela tem outras implicações, né? Mas ela é essencial para que a gente possa ficar livre da amônia, porque a amônia no nosso organismo é muito tóxica e ela pode matar, ela pode levar um ser humano adulto ao óbito, né? Até em função de uma dieta, de uma alimentação de natureza mal equilibrada. Uma dieta hiperproteica, com proteína, com baixo teor de arginina. Se a pessoa ingerir pouco carboidrato junto, isso é fator de determinação de hiperamonemia, e isso pode levar a pessoa aí ao óbito, né? Então, essa questão aí da nutrição, da ciência da nutrição, é uma questão profissional, é uma questão para a pessoa, ela está, né, adotando aí padrões aí arbitrários aí de nutrição, aí achando que pode ser melhor e seguir porque ela acha, né? Então, são coisas complicadas. A ciência, ela tem que ser sempre respeitada, os motivos, as razões, os mecanismos, né? Os estudos, né? Das ciência tem que ser sempre respeitados aí nesse sentido, né? Então, isso constitui o ciclo da ureia. E o alfa-cetoácido, olha só, ele vai ser metabolizado. E o seu metabolismo está associado ao ciclo do ácido cítrico, né? Ele pode ser utilizado como combustível, ele pode formar intermediários, sendo utilizado como combustível, gerando energia, né? Formando intermediários, levando à formação de glicose. A gente viu isso, é a gliconeogênese. Levando à formação de gordura. A gente viu isso. A lipogênese envolve a formação de citrato, ciclo do ácido cítrico. A colesterologênese também vai envolver a formação desse citrato para transporte do grupamento acetila para o citossol, né? Mas isso também tem relação aí com a cetogênese, tem relação com a geração de vários produtos de natureza especializada, né? Então, isso é bastante importante. O Bruno está fazendo a pergunta, né? Os aminoácidos têm a mesma tendência de formar gorduras pela lipogênese que os carboidratos, né? Assim, o que vai determinar isso aí, viu, Bruno, né? É o contexto energético do organismo da pessoa, né? No caso específico dos aminoácidos, eles têm vários outros propósitos, né? Então, assim, se atendeu esses vários outros propósitos e a pessoa não demanda energia, inevitavelmente eles vão formar também gordura, vão estimular a lipogênese, tá? Então, assim, se tem mais tendência. No caso do carboidrato, olha só, isso tem a vinculação lá com a insulina, né? Com o sensor pancreático de glicose. Então, tem um casamento perfeito, né? E até por isso é que o excesso de carboidrato na alimentação, especialmente o excesso de açúcar, cronicamente, né? Via esse sistema que envolve a secreção de insulina, tem uma relação aí, né, com a construção da resistência à insulina, com a construção da obesidade, do diabetes do tipo 2, né, das doenças associadas, viu? Então, os carboidratos também são considerados vilões, porque numa alimentação padrão, os carboidratos vão representar 60%. Inclusive, era isso que andavam dizendo para a gente aí até recentemente. Uma das coisas que eu vou fazer aí no sábado, né, vai ser tentar mostrar para vocês que talvez não deva ser bem assim, né, que alguns estudos aí da literatura mais recentes estão mostrando que as coisas são diferentes, né, que assim os carboidratos ainda tem que ser maioria, né,
mas não devam representar lá os 60% da alimentação. Assim, não vou até nem falar mais para vocês com isso, viu, Bruno? Porque isso tem relação aí com uma situação, um problema aí de vocês, aí, né? De tal forma que, nesse sentido, isso é bastante relevante, né? Então, diante aí desse padrão de alimentação, né, que é vilão aí da saúde, aí, né, e causa aí de degeneração, né, a diminuição do carboidrato, que implica aumento aí, de lipídio, aí, né, e aumento aí de proteína, né, tem impacto positivo. Só que se diminui muito carboidrato e se a pessoa ingere uma taxa altíssima lá de gordura, né, não significa que ela vai ter tendo vantagem aí, em termos de construção da obesidade, tá? Que por si só também já é outro fator de risco aí, né, na história natural do diabetes do tipo 2. Então, nós vamos estar falando sobre cada uma dessas vias, aí, desses processos de natureza metabólica, né, a partir desse momento, né, começando ali com essa questão da transaminação. Né? Então, o que é a transaminação? Então, a transaminação é um processo em que nós vamos ter o aminoácido, tá? Perdendo, por troca, o grupamento amino para um alfa-cetoácido. Tá? Para um alfa-cetoácido, aqui, me desculpe, que normalmente é o alfa-cetoglutarato. Né? Então, esse grupamento amino, indo para o alfa-cetoglutarato, forma o glutamato. E ao perder o grupamento amino, nós vamos ter a geração de um alfa-cetoácido. Essa reação é catalisada por uma enzima que é genericamente chamada de transaminase ou aminotransferase. Né? Então, nós temos aí o aminoácido, o nome do aminoácido, aminotransferase, ou o nome do aminoácido, transaminase, como nome aí desse tipo de enzima que catalisa essa reação. Esse PLP que está aqui representa uma coenzima que é uma coenzima derivada aí da piridoxina, que é a vitamina B6. Né? Então, esse processo de transaminação vão depender aí de piridoxina, de vitamina B6, e isso aí é uma outra coisa altamente relevante no nosso organismo. Né? Então, assim, vamos ver aqui as situações específicas, né, da aspartato aminotransferase, da alanina aminotransferase. O aspartato, quando reage com alfa-cetoglutarato, vai formar oxaloacetato, né? E glutamato a partir do alfa-cetoglutarato. E a alanina forma piruvato, né? E glutamato a partir do alfa-cetoglutarato. Né? Então, o aspartato, olha só, isso aqui representa a anaclerose, né? Formando o oxaloacetato. A alanina, formando piruvato, olha, precursor da gliconeogênese. Né? Então, a gente já até vê a alanina gliconeogênica. Então, o piruvato na gliconeogênese vai ser convertido lá em oxaloacetato. Né? Então, o aspartato também é gliconeogênico nesse aspecto. E isso tudo, olha só, associado aí à aminotransferase. No caso, aspartato aminotransferase, ou AST. E aqui a alanina aminotransferase, ou ALT. Né? A literatura médica, né, usa nomes antigos aí dessas enzimas, né, que são transaminase glutâmica oxalacética, TGO, iniciais do nome dessa enzima, transaminase glutâmica oxalacética, iniciais aqui em língua portuguesa. Tá? Em inglês, é GOT, como eu coloquei aqui em inglês, né, eu agreguei o nome aqui em português, aqui, ficou a combinação esquisita, né? E aqui é transaminase glutâmica pirúvica, né? Essas enzimas, inclusive, têm muita importância clínica, a gente vai estar falando disso aí. Assim, nós chegamos aqui até o limite aí da aula, né? E
vocês têm outra atividade depois, né? E eu preciso respeitar essas outras atividades aí de vocês, né? De tal maneira que eu vou ficar por aqui, né? E a gente no sábado volta, aí, né? Eu inicialmente faço lá a contextualização da situação problema.